Olá pessoal, boa noite, sejam todos muito bem-vindos para mais uma live sobre ventosa terapia. E hoje nós vamos falar um pouco sobre, vou responder um pouco as perguntas das caixinhas. Tudo bem? Boa noite, vamos chegando. Gente, eu tô com uns roxinhos aqui que eu fiz um procedimento estético, não assustem. Tudo pela beleza. Eu selecionei algumas perguntas das caixinhas, vou ver se eu consigo responder todas. E quem tiver dúvidas aí vai falando, vai fazendo as perguntas que eu vou respondendo aqui também, tá? Vamos interagir. A primeira pergunta foi: como você faz a anamnese? Achei bem interessante essa questão, porque é muito importante que seja feita, sim, uma anamnese, né? A gente não pode atender o paciente sem ter feito a anamnese, sem saber se essa é a técnica indicada, sem saber se esse paciente tem indicação ou contraindicação para receber essa técnica, né? Então, eu sempre bato nessa tecla. Mais importante do que saber o que fazer é saber o que a gente não deve fazer. Então, isso já evita grandes erros, futuros erros, que podem prejudicar tanto o paciente quanto a nossa vida profissional, tá? Então, precisa sim fazer a anamnese. Pelo menos as questões básicas, gente. Questão de como está a saúde dessa pessoa, né? Se nesse período de 1 ano a 6 meses, o que ele apresentou? Então, se ele está vindo procurar porque ele está com uma dor nas costas, se ele apresentou alguma coisa relacionada a isso, se teve algum outro episódio ligado a esse problema, né? Questão da saúde, se é um paciente diabético, se é um paciente que tem problema de rim, que a gente sabe que tem muita contraindicação, não é? Se esse paciente tem pressão alta ou pressão baixa, eu preciso fazer uma anamnese detalhada, pelo menos com essa parte mínima, né? Porque eu acho que isso é o mínimo que a gente tem que saber, para saber como está a saúde do meu paciente, se o meu paciente está ok para receber essa técnica ou qualquer uma outra, tá? Essa anamnese pode ser feita uma anamnese no papel, que você vai ali entrevistando o seu paciente ou entrega para ele responder e depois confirma tudo, leia tudo antes, tá? Ou fazer uma anamnese digital. Eu sou muito adepta à anamnese digital. Então, com exceção da acupuntura, que aí é uma coisa um pouquinho mais detalhada, eu já tenho essas anamneses digitais prontas no meu computador, no meu e-mail. Então, eu disparo o link ou por e-mail ou via WhatsApp. E quando esse paciente chega para mim, eu já tô com um laudo dele, né? Eu já sei mais ou menos o porquê que ele veio, eu já tenho um adiantamento disso, ele já me adiantou aí os problemas de saúde, então eu já sei, já tô selecionando a técnica que eu vou utilizar, tá? E aí eu só finalizo a avaliação com ele, a anamnese com ele. Então isso me faz adiantar muito o meu trabalho. Sem contar que a gente não fica com aquele mundo de papel, tá? Então, uma dica aí é a anamnese digital. E sim, tem que fazer a anamnese e tem que reavaliar esse paciente se você não dá alta. Então, se você criou um protocolo para esse paciente de 4 sessões ou de 8 sessões, chegou nesse final desse período, deve ser feita uma nova avaliação e ver se esse paciente teve a melhora esperada. E se ele não teve, o porquê? Eu tenho que olhar essa técnica com uma visão mais técnica ainda e definir se eu vou continuar nesse tratamento ou se eu vou criar um novo protocolo. Boa noite todo mundo, gente. Dreno Detox Powers perguntou: onde se adquire anamnese digital? Olha, você não vai adquirir, ela não existe, ela deve até existir, tá, gente? Uma anamnese pronta, assim. Mas o interessante é você pegar a sua anamnese e criar ela no digital, no Google Formulário. Então, você vai lá no Google, na hora que você olha na páginazinha, assim, do lado direito, no alto, tem vários pontinhos, né? Você clica lá, tem agenda, tem um monte de coisa. Aí tem um ícone que chama Google Formulário. E lá você vai digitar toda a sua anamnese. Então, é muito prático
quando você manda o link, por exemplo, eu gosto muito de mandar pelo WhatsApp. Eu mando o link pelo WhatsApp, a pessoa já abre e ela vai só clicando. Então eu fiz algo que ficasse interativo e rápido, para o paciente não ter que ficar digitando muita coisa, porque às vezes dá preguiça da gente ficar, isso, tem coisas que não tem como, né? Então, por exemplo, eu pergunto na anamnese se faz uso de medicamento. Aí se a pessoa colocou que sim, a pergunta de baixo é, se a resposta anterior foi sim, quais medicamentos que você toma? Aí ele vai ter que digitar, não tem jeito. Mas, por exemplo, eu coloco lá nos íconezinhos problemas que a pessoa tem, dor de cabeça, diabetes, pressão alta, pressão baixa, que mais? Deixa eu tentar lembrar aqui. É que é tanta coisa, então a pessoa só vai clicando em tudo que ela tem. Então isso, Dreno, faz o negócio ficar dinâmico, a pessoa não perde tempo, é rápido. Porque se ela tiver que ficar respondendo, digitando, entendeu? Quanto mais mastigado possível, melhor. Outra dica que eu dou, gente, tenha no bloco de notas do celular de vocês textos prontos. Então, por exemplo, se eu vou fazer um tratamento de microagulhamento, então eu tenho um texto pronto explicando um pouco sobre o microagulhamento. Aí eu explico os cuidados que tem que ter nos 3 primeiros dias, quando que vai poder usar isso, quando vai poder usar aquilo. Sabe todas aquelas perguntas que você vai recebendo? Hoje o paciente fez 3, amanhã outro paciente fez outra. Tudo isso vai anotando, vai anotando. Olha uma coisa boba, mas eu tenho certeza que vocês já passaram por isso. Do paciente falar assim, com que roupa que tem que ir? Tem que ir de biquíni, eu posso ir de calcinha sutiã, homem, eu vou de sunga, eu vou de cueca, eu vou de shorts. Eles não perguntam isso pra gente? Não é? Não é uma coisa óbvia para nós? É óbvia para mim, é óbvia para você, mas para o paciente não. Então cria lá no seu bloco de notas. Então eu tenho esse bloco de notas de massagem. Então lá fala da pontualidade. Então primeiro de tudo, responder a anamnese enviada. Pontualidade, se houver atraso de 5 a 15 minutos, o tempo será descontado. Acima de 15 minutos não será feita a sessão. Outra que eu coloco lá. Se o paciente faltou e não avisou, sessão dada, será cobrada, tem que ser desmarcada com no mínimo 3 horas de antecedência, para que eu possa conseguir organizar essa agenda, né? Roupa, se mulher pode vir de calcinha sutiã, de biquíni, se for homem, de shorts, né? Um short que seja maleável, não aquelas bermudas até o joelho. Então, todas essas perguntas que a gente vai ouvindo ao longo do caminho, ao longo da nossa vida profissional, coloca isso num bloco de notas. E aí, quando o paciente te chama, você já manda isso para ele. Ele marcou o horário, manda para ele junto com a anamnese. Então, ele vai ler, que bom, tá, então eu sei. Então, tem procedimento que, por exemplo, a reflexologia podal. Então a gente já avisa que não pode se alimentar até 1 hora depois e nem 1 hora antes, né? Se for para comer, que coma algo leve. A massagem também, né, gente? Imagina a pessoa vai fazer uma massagem modeladora, acabou de almoçar. Como que vai fazer, né? Então, cria esse bloco de notas, isso é uma dica muito, muito interessante, tá? Porque são tempo que a gente perde respondendo no WhatsApp de coisas que a gente já poderia ter criado e só disparado. Então isso é muito legal junto com a anamnese digital também. Respondi sua pergunta, Dreno Detox? Fala pra mim. Então falei já da anamnese, tá? Inclusive acho que eu tenho lives aqui sobre a anamnese. Dá uma procurada quem perguntou, que eu não lembro. Outra pergunta. Pode fazer ventosa em quem tem artrite e fibromialgia? Deve, tá? Deve. Por exemplo, vamos falar primeiro da artrite. Quando a paciente tem artrite, nessa articulação a gente tem uma dificuldade de lubrificação. Então, se eu tenho pouca lubrificação, a fáscia muscular dessa articulação que está envolvendo essa parte óssea, cartilagem, músculo, ela fica pouco irrigada. Aí esse tecido vai ficando ressecado. Dificilmente ela consegue fazer o deslizamento com facilidade. Se torna difícil. Então isso fica rígido e atritando um no outro. Então quando você faz a ventosa, você traz sangue, você traz nutrientes, você traz
oxigênio para aquele local. E você vai trazer nutrientes que vão lubrificar essa articulação. Então é muito legal. É duro assim, por exemplo, quando você pega uma pessoa que tem artrite nos dedos, é difícil, né, gente? Como que a gente vai trabalhar ventosa nos dedos? Né? Porque o dedo é pequenininho, não é muito fácil você fazer ele grudar. Mas, por exemplo, mãos a gente consegue, o cotovelo, o punho, né? Então é muito bem-vindo. O fibromialgico, ele geralmente é uma pessoa que tem uma musculatura mais tensa. O fibromialgico, gente, é uma faca de dois gumes. Precisa ver a questão emocional do paciente. Então eu posso até trabalhar, por exemplo, a ventosa, pensando na parte emocional. Só que de repente, se eu for trabalhar ela deslizante, às vezes o paciente vai ficar com mais dor. Mas por quê? Porque tem toda essa questão psicológica, essa questão dessa depressão, entendeu? Aquele paciente que não, ele procura ajuda, mas no fundo, ele não quer ajuda. Ele quer alguém para ouvir, né? Para ouvir a dor dele, para ter compaixão do problema dele. E é importante, gente, a gente entender que nós não somos treinados para isso. Nós não somos psicólogos, né? Nós somos terapeuta que trabalha a dor ali no caso. Então, é interessante uma equipe multidisciplinar falar para esse paciente, olha, você precisa de uma ajuda psicológica, psiquiátrica, né? Então, procura algo para te ajudar. Eu posso te ajudar aqui colocando nos pontos, trabalhando essa tristeza, né? Essa parte, então, parte pulmonar, parte de fígado, porque geralmente são pessoas que se sentem contrariadas, tá? Então, essa parte a gente pode trabalhar nos pontos de acupuntura sim. Mas, de repente, por exemplo, se é um relaxamento cervical e essa paciente é muito tensa e muito depressiva, às vezes não dá certo, tá? Então, a fibromialgia é uma caixinha de surpresa. Então, se o paciente está querendo melhorar, ele melhora sim. Tá bom? Respondida essa. Como cobrar? Uma sessão ou cobrar à parte? 2 pontos, tá? Então, vamos lá. Quando cobrar por sessão? O paciente veio para você, tá com uma dor muscular. Eu vim porque eu tô travada aqui na região cervical. Gente, é complicado você vender um pacote, porque o paciente, às vezes, com 1, 2 sessões, você já vai resolver o problema dele. Então, quando é caso de dor, nesses casos assim, eu não gosto de vender pacote, não, porque eu nem gosto desse nome, eu gosto de protocolo de tratamento. Eu vendo sessões. Então, eu falo, olha, a gente vai fazer uma sessão, e aí nós vamos observar como que você vai responder. Se precisar, a gente faz 2. Geralmente, gente, é 1 ou 2. 3 é estourando, tá? 1 a 2 sessões você tira essa dor, no caso de dor aguda, que é recente, que é fácil de tratar, tá? Se o negócio é crônico, é lógico que vai dar mais trabalho. Agora, se você vai vender a ventosa pensando num protocolo de tratamento estético, né? Um tratamento, por exemplo, de celulite, de estria, de gordura localizada, aí não compensa você vender por sessão, nem para você, nem para o paciente. Porque você vai precisar de várias sessões para dar o resultado para esse paciente. Então, aí sim, compensa você vender sessões, protocolo fechado e não sessão avulsa, tá? E aí eu já vou aproveitar essa pergunta para responder da Ana Paula Santos, que ela mandou num áudio para mim, e eu falei que eu ia responder na live para ela. Não sei se ela tá aqui presente, mas depois acredito que ela assista. E a PIN, já vou responder as suas. Tá tudo anotadinha aqui, ainda não respondi nenhuma. Ana Paula perguntou assim, ela é fisioterapeuta, então ela colocou, como usar na fisioterapia? Eu posso fazer uma sessão inteira de ventosa ou finalizo o tratamento com a ventosa? Ana Paula, você pode fazer das 2 maneiras, tá? Você pode fazer a sessão inteira ou você pode finalizar a sessão com ventosa. Vai depender do seu tratamento e do seu objetivo. Por exemplo, eu posso fazer uma drenagem linfática corporal inteira com ventosa. Eu posso fazer uma massagem modeladora inteira com ventosa, tá? Com aparelho de Indermo, por exemplo, que facilita a vida da gente. Ou eu posso fazer uma sessão de drenagem e finalizar com a ventosa. Uma sessão de modeladora e finalizar com uma ventosa.
ou no caso de fisioterapia, que é o seu caso aí, que você trabalha com fisioterapia do trabalho, que foi o que você me falou, eu imagino que seja tratando dor, né? Então, no caso, se vamos supor, você vai pegar uma dor nas costas, você pode trabalhar associado o TENS, junto com a ventosa, junto com o infravermelho, junto com umas ondas curtas, né? Então, você pode associar, sim, nos tratamentos da fisioterapia. E aí, a relação de como cobrar, gente, lembrando que sempre que eu utilizar a ventosa junto com uma outra técnica, eu acrescento aí no mínimo R$30, que é o que eu quero ensinar para vocês no curso, a aumentar o seu ganho em pelo menos R$3.000, acrescentando R$30 por sessão. R$30, gente, para uma técnica que aí você vai aplicar e no final do mês isso aí vai te dar 3.000 a mais. Então, quantas vezes a gente acaba colocando, acrescentando aparelho, acrescentando técnicas e não cobrando? A gente tem que cobrar sim, porque a gente paga o curso, a gente aprende, a gente estuda, a gente investe na ventosa, investe no aparelho, tá? Então, é isso que eu vou ensinar vocês no meu curso. A aumentar o seu ganho em R$3.000, acrescentando a técnica de ventosa nos seus tratamentos. Então, dá para usar tanto na estética quanto na dor, tá bom? Já falei. Lá, vou responder a tua. Você perguntou, você fez duas perguntas. Uma era, pode aplicar ventosa na papada para ajudar a quebrar células de gordura? A gente não consegue quebrar células de gordura, tá? O que a gente consegue fazer na papada é remodelar, tá? Então, o que quebra mesmo, o que mata a célula de gordura é uma criolipólise, uma criofrequência, uma radiofrequência até consegue, dependendo da temperatura. Então, são temperaturas extremamente altas ou baixas, né? Para conseguir ter a desestruturação dessa célula adiposa e conseguir quebrar ela e causar morte, tá? Então, manualmente, a gente não consegue isso. Então, se você vai começar uma massagem modeladora, por exemplo, e a pessoa tem 1.000 células de gordura, ela vai acabar o protocolo de tratamento modelada, porém com 1.000 células de gordura. Não, ela não vai diminuir. A gente não consegue fazer essa quebra com a mão, com ventosa, a gente não consegue. A gente remodela. É a mesma coisa de eu pegar uma massinha de modelar, sabe massinha de modelar de escola? Fazer uma bolinha e entregar na tua mão. Aí eu falo assim pra você, ó, faz pra mim um corpinho. Faz um contorno de uma cintura nessa bolinha. Você vai modelar ela até que você vai criar uma cinturinha nessa bolinha. Você tirou algum pedaço da massinha? Não tirou nenhum pedaço da massinha. A massinha tá toda ali. Você simplesmente remodelou. É como se você tivesse chegado nas gorduras e falado assim, ó, células de gordura, vamos lá, ó. Todo mundo enfileirado aqui, todo mundo enfileirado aqui. Eu não quero ninguém fora do lugar, eu quero todo mundo bonitinho aqui. Tá entendendo o que eu quero dizer? A gente não consegue morte celular e nem quebra da gordura com as mãos. Eu preciso de um aparelho que mexa com a temperatura do meu corpo. E um aparelho que seja forte, tá bom? Respondido, Ia? É Iapim mesmo, né? Não tô falando errado não, né? Ou é Lapim? Entendi. Ai, que bom. Já vou pegar o gancho da outra que você me perguntou também. Ventosa na barriga. Finalizando com massagem e ventosa. Afina a mesma cintura? Ah, é Lapim, desculpa. Então, ventosa na barriga, finalizando com massagem. Afina mesmo a cintura? Afina exatamente o que eu falei agora. Porque a gente modela, tá? E não que a gente quebra. Então, você vai pegar essa massinha de modelar, que é o corpo da sua paciente, e você vai trabalhar a cintura, tanto manual quanto com a ventosa. E você vai sim melhorar. Gente, melhora muito. Quando a gente pega essa região de flancos aqui, ó, se você tem um aparelho de Indermo,
Pega o aparelho e trabalha essa parte, ó, cintura, como se você fizesse o contorno da crista ilíaca. Então você vai para baixo e volta, vai para baixo e volta, vai para baixo e volta. Dá para fazer com a ventosa de acrílico, a de silicone, mais fácil ainda, mas o aparelho de Indermo é muito, muito fácil. Tira uma foto da sua paciente em pé, faz a sessão e capricha no abdômen, principalmente nessa parte da cinturinha. Acabou a sessão, pede para ela ficar em pé novamente e tira a foto para você ver a diferença na sessão. Na sessão você vê, o bambu também. A Dilson perguntou, para fazer a ventosa é importante conhecer os pontos como na acupuntura? A Dilson, você consegue trabalhar a ventosa sem acupuntura, tá? Mas se você tiver o curso de acupuntura, você vai fazer muito mais coisas, entendeu? Por exemplo, eu atendo crianças que não aceitam agulha. Então, o que eu faço? Eu trabalho os pontos de acupuntura com a ventosa. Porque a ventosa não é agulha, não dói, né? Não é... Porque a agulha também da acupuntura não dói, porque é muito fina, né, Adilson? Mas assim, criança não gosta. Então é uma excelente maneira de você conseguir trabalhar a acupuntura pelas ventosas. Eu trabalho muito criança com ventosa e com stipper. Então eu ponho a ventosa, deixo o tempo lá que precisa, retiro e aí vai embora com o stipper. E aí, Adilson, na ventosa, eu coloco o pino com o magnetinho na ponta, então ele fica bem, o copo da ventosa aqui, o pininho ali no meio, ele pega bem no ponto da acupuntura onde eu quero. Então dá uma bela ajuda. Para criança é muito mais tranquilo a gente trabalhar. No curso eu vou ensinar vários pontos de acupuntura também. Então eu vou ensinar, por exemplo, tratar dor de estômago, qual ponto, tratar ciático, qual ponto, tratar rinite, qual ponto, entendeu? Vou falar bastante sobre isso. Então vai dar para ter uma noção, mas quem tem o curso de acupuntura, o negócio fica mais amplo ainda, né? Fica muito mais fácil. Respondida, Dilson. E Lapim, tudo certo? Responde você? Vamos lá, vamos continuar. Pode usar ventosa em gestantes? Pode sim, é uma técnica bem interessante para gestante, só tomando cuidado que tem alguns pontos na lombar, mais perto ali da região de sacro, que são pontos que estimulam o parto, tá? Mas pode trabalhar, por exemplo, deslizando ali na lombar com uma sucção leve, no resto das costas também, tá? Mas a lombar que é um pouquinho mais complicado, mas com uma sucção leve não tem problema. E claro, de maneira nenhuma a gente coloca sobre o abdômen, tá bom? Como começar a usar as ventosas? Só fazendo o curso? Então vamos, gente, isso eu quero falar um pouquinho, tá? Eu até tenho uma aluna da pós, da última aula que eu dei, que foi sobre ventosa, e ela falou assim, nossa, eu fiz uma sessão, eu fiquei muito mal, eu senti muita dor nas costas, nossa, eu travei, eu precisei ir na fisioterapeuta para fazer liberação miofascial, para mim ventosa foi terrível. E aí, o que a fisioterapeuta que tratou ela falou? Que as fisioterapeutas não gostam, que elas acham que aquilo é terrível, que ventosa só machuca, que ventosa isso, meteu a boca, como a gente vê muitos profissionais da área da saúde fazendo isso, tá? Então eu tenho 2 pontos aqui que eu quero falar. Primeiro ponto é o seguinte, ventosa não é colocação de copos. Então o que tá acontecendo, gente? O que tá causando essa má fama para ventosa terapia? Exatamente isso. Pessoas que não fazem curso, que não se qualificam, que não estudam e vai lá, compra um kit de ventosa e sai botando. Não importa a pressão, não sabe se a dor é aguda, se a dor é crônica, se eu tenho que pôr em cima, se eu tenho que deslizar, se eu tenho que pôr fixa. Não quer nem saber. Acha que simplesmente é colocar o copo e sugar. E pronto, resolvido. E é aí que dá ruim, né? E é aí que dá ruim, porque a pessoa não sabe a técnica, fez de qualquer maneira, travou o paciente, aí o paciente foi lá procurar uma outra profissional, porque é lógico, gente, se alguém faz alguma coisa errada em você, você volta naquela?
Você não vai voltar naquela, você vai procurar outra. E aí a outra que também, né? Também, vamos falar a verdade, que não teve ética nenhuma, já meteu a boca na profissional que fez, e já falou mal da técnica, né? Porque provavelmente nem conhece direito pra sair falando uma besteira dessa. Vai manchando. Então, gente, tem que fazer curso para usar ventosa, sim. Tem que se qualificar, sim. Tem que estudar, sim, para não fazer essas cacas e acabar com a técnica. Entendeu? Então, por conta de 2, 3, 4, sei lá, profissionais que não fazem curso, que não aprendem, que não estudam, vai lá e aplica, faz qualquer coisa e a técnica ganha uma fama ruim. Agora, isso é uma técnica milenar. Essa técnica vem de antes de Cristo, gente. Isso é usado na China desde antes de Cristo e é usado até hoje. É que aqui isso se tornou novo quando o Phelps apareceu. Mas isso é milenar. Será que se essa técnica fosse ruim, assim como a acupuntura, né? Eles estariam usando isso na China ainda? E eu acho tão interessante quando eu falo assim, eu falo alguma coisa de acupuntura, a pessoa fala assim, eu não sei se eu acredito nisso. Eu falo, mas não tem que acreditar. Isso não é religião, não é Deus que você tem que acreditar. Entendeu? Isso daqui é uma técnica. Ela tem comprovação científica. Isso é estudado, milenar. E é estudado até hoje. Entendeu? Eu tô fazendo o meu TCC da minha pós, eu tô fazendo um caso clínico. Eu não tô fazendo uma releitura de alguém que já fez algum trabalho. Eu tô tentando provar algo através de um caso clínico. Então, gente, todo momento tem alguém estudando e provando que aquilo funciona. Então, a ventosa funciona assim, só que tem que saber fazer a técnica. Agora a pessoa vai lá, enche as costas do paciente de ventosa, suga um monte, deixa aquilo lá não sei quanto tempo, nem sabe se a dor do paciente é aguda, se a dor do paciente é crônica. Eu já falei aqui sobre como tratar a dor aguda e como tratar a dor crônica. São maneiras diferentes. São posicionamentos de ventosa diferentes. Uma desliza, outra é fixa. Uma é no ponto, outra é ao redor. Você acha que se colocar de qualquer maneira vai dar o resultado? Não vai. Então é aí que começa a sujar o nome da técnica. E suja para nós profissionais que estudamos e que gostamos da técnica e que sabemos aplicar a técnica. Então sempre que alguém te falar mal dessa técnica, pergunta, por que você está falando mal da técnica? Porque eu já recebi e tal. Essa pessoa fez curso? Você sabe se essa pessoa fez um curso? Ou ela fez só um curso também, não fez mais nada? Não estudou, não pegou um material para estudar? Entendeu? Então, gente, desconfia quando é assim. Porque ventosa não é só uma colocação de copos. Ventosa tem que ter curso. Tem que saber fazer. Tem que estudar. Tem que saber tratar uma dor aguda, uma dor crônica. Tem que saber que se eu vou fazer um estímulo de colágeno, eu tenho que esperar o ciclo do colágeno. E qual é o ciclo do colágeno? Eu só vou saber isso se eu sentar minha bunda aqui, na cadeira e estudar. Porque apesar de cursos e tudo mais, gente, nada entra na cabeça de uma hora para outra. A gente tem que sentar a bunda na cadeira e estudar. Olha a minha bagunça aqui. Olha como que é a minha mesa. Olha a situação, ó. Só pra vocês verem, ó. É livro aqui. É livro pro lado de cá. Entendeu? É o tempo todo se aperfeiçoando, estudando. A Maria colocou bendito Phelps. Verdade. Adriano Detox, exatamente. Hoje todo mundo faz ventosa. Desconfio. É pra desconfiar mesmo. É pra desconfiar. Tem aqueles cursos, gente, que a pessoa paga R$99. Faz um curso lá de 8 horas online. Você acha que um curso de 8 horas você aprende alguma coisa online? Se fosse 8 horas presencial, que você tá ali com o professor perguntando e tal. Eu já comprei desses cursos também para ver qual é. Entendeu? Então eu sempre falo, gente, quando eu vou dar aula é a mesma coisa. Eu falo, vocês me conhecem? De onde? Te conheço do Instagram. Outro, eu nem não conheço, eu conheço só a escola. Eu falo, como que vocês vão fazer um curso? Vocês não sabem nem quem é o professor. Não é, gente? Se eu vou comprar um curso online, eu venho aqui no Instagram, olhei, gostei da pessoa, eu vou lá no YouTube,
porque o vídeo do YouTube é diferente do vídeo do Instagram, né? Eu vou lá no YouTube ver qual é a didática da pessoa, se eu vou gostar, entendeu? Então não é assim, que tem professor que a gente tem mais afinidade, consegue se comunicar melhor, não é? Então, gente, tem que saber fazer a técnica direito, para não sujar o nome da técnica. É muita gente fazendo coisa errada. Ó, eu achei que não fosse dar tempo, consegui falar às 8. Então eu quero dizer para vocês que eu quero ensinar a ventosa, tanto para estética quanto para dor. E eu quero ajudar a vocês a ganhar, além do que vocês já ganham, R$3.000 mensais a mais. Porque eu vou ensinar uma técnica e vou fazer, ensinar a cobrar, tá? Então, eu sempre bato nessa tecla. Tudo que você acrescenta na sua terapia tem que ser cobrado. E aquela questão, olha, até eu tava falando aqui do procedimento estético, né? Eu comecei a live falando sobre isso. Gente, às vezes a gente fala assim, eu não vou comprar um creme caro, porque aí eu vou ter que cobrar mais caro do meu pacote, o paciente, vou perder o paciente. Não vai perder, porque eu prefiro pagar mais caro, sabendo que o produto que ela tá colocando aqui no meu rosto é o melhor, entendeu? Então, trabalhe com o seu melhor, com a sua melhor técnica, com o seu melhor produto. Não fica pensando, fazendo essa continha, eu vou economizar no cosmético para eu ter um lucro maior. Não faça isso. Cobra pelo que você está entregando para o seu paciente, mas entrega o melhor, entendeu? Tem aquele paciente que vai falar assim, não, nossa, muito caro. Tudo bem, tudo certo. Ele é paciente de um outro terapeuta. E eu tenho o meu público, eu tenho o meu paciente. Então, entregue o seu melhor, tá bom? Dúvida, gente? Gostaram da live hoje? Fala pra mim se vocês gostaram, se tem alguma dúvida. Hoje eu não tô na água, eu tô na coca, ó. Gostaram? Semana que vem, terça-feira é feriado e Maria colocou top. Que bom, Maria. Tava com saudade de você. Fiquei feliz que eu te vi. Acá, muito bom. A Gilson top, aí, obrigada, gente. Olha, semana que vem, terça-feira é feriado. Eu vou tirar uma mini férias aí, então eu não vou fazer live só na terça que vem. Na outra a gente volta com tudo, tá bom? Obrigada, Adriano, muito boa live, obrigada. E aí eu espero vocês no mesmo horário, terça-feira, às 7h10 da noite. Bom? Obrigada pela presença de todos e até mais.